dia 15 de março de 2025. Nós estamos iniciando o programa Saúde em Dia, aqui pela Rádio A Hora 102.9. O programa Saúde em Dia é parte integrante do projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio, pelo portal do grupo através de áudio ou ainda em transmissão de vídeo pelo Facebook e pelo YouTube. Nos siga nas redes sociais, @Pessoas e Bem-Estar. Muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos. Também do ICM, Instituto Coluna em Movimento, tratamento especializado em coluna e hérnia de disco. E ainda da Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Eu sou a Aline Larnet e o programa Saúde em Dia está no ar. Março é o mês da mulher. Muito mais do que apenas um dia internacional, comemorado no último dia 8, o mês de março fomenta assuntos relacionados às mulheres durante todo o período. E é por isso que o nosso programa de hoje vai falar sobre a saúde da mulher. Mas nós não queremos falar apenas de doença, e muito mais de saúde, além da saúde física, a mental e a espiritual, que tanto importa e promove um equilíbrio para nós mulheres, que somos mesmo de fase e somos muitas em uma. Para debater este tema, estão aqui comigo um time de peso. Eu vou fazer uma breve apresentação e, em seguida, a gente abre essa roda de conversa. Está conosco a doutora Maria Goretti, médica ginecologista, especialista em atendimento às mulheres 40+. Também a doutora Letícia Leite, médica ginecologista, especialista em atendimento às adolescentes. E a Aline Giovanella, idealizadora do Espaço Zahara Terapias, Beleza e Bem-Estar. Muito bem-vindas, gurias! Eu vou começar a nossa conversa aqui com a doutora Maria Goretti, que está do meu lado, e na sequência eu vou abrindo a possibilidade para cada uma de vocês fazer a sua fala inicial, né? E já nos dar uma ideia de quem são, na opinião de vocês, as mulheres aqui da nossa região. Se tem características em comum que nos permitem traçar assim um perfil. Doutora Maria Goretti, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que depende da faixa etária, e aí a gente trabalha com faixas etárias diferentes, né? Por exemplo, eu e a Letícia, mas eu acho que as mulheres hoje em dia são, o que eu vejo, o que eu estou vendo cada vez mais, ainda bem, e é uma coisa que eu defendo bastante, são mulheres que estão cada vez mais buscando uma identificação, um autoconhecimento, descobrirem justamente todas essas questões aí que a gente vai conversar, que são pessoas que estão saindo daquela situação de deixar a vida correr e tudo é normal, por exemplo, a menopausa, para se cuidar, para buscar qualidade de vida, buscar uma longevidade saudável, buscar ter uma vida prazerosa, né? Porque até então elas aceitavam a vida como tudo o que acontecia de ruim fazia parte, né? Principalmente depois da menopausa, quando algumas coisas ruins sim começam a acontecer. E hoje em dia eu vejo que tem uma mudança muito grande. Então, eu acho que nessa região aqui, das mulheres que eu atendo, do meu público, pelo menos, que eu vejo, é isso aí, é uma busca por uma mudança, uma busca por uma identificação de ter mais saúde, ter mais qualidade de vida e autoconhecimento. Perfeito. Aline, pode contribuir com a gente aí no teu olhar, o que tu tem visto nos atendimentos, nas mulheres que vocês recebem lá no teu espaço? Bom dia, Aline. Eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, também o Grupo A Hora, por estar aqui com essas mulheres tão incríveis e potentes também para a gente discutir esse assunto que eu acho que é algo muito pertinente e muito está no nosso dia a dia, né? Somos mulheres e acabamos vivendo todas essas dúvidas e essas mesmas situações. O que eu vejo no Zahara, né? Concordo com a doutora Maria Goretti, vejo que hoje as mulheres elas estão buscando mais se conhecer, estão aprendendo a viver mais a vida e a buscar qualidade de vida. Então, nós temos muitas situações que as mulheres chegam para os atendimentos e saem dizendo, nossa,
fazia muito tempo que eu não me dava esse tempo. Então, que eu não me dava esse momento de descansar, de relaxar e de me conectar comigo mesma, sem pensar em nada lá fora. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, muito pertinente de ser falado e discutido, né? Porque fala sobre a nossa responsabilidade como mulher de ocupar esse espaço, né? E de começar a olhar para a vida de uma outra forma. E não só trabalhar, 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 trabalhar e não curtir as coisas boas que a gente tem à nossa volta. Perfeito. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda. De que forma você enxerga esse perfil das mulheres aqui da nossa região? Olá, Aline, obrigado pelo convite de hora. Como eu trabalho muito com adolescente, assim, o perfil que eu enxergo hoje do adolescente ou que eu trabalho aqui é muito também, não deixa de ser diferente nas outras áreas. Ele vem em busca de informação, assim. Então a gente tem visto, tanto é que muitas pessoas acham assim, nem sabia que existia uma ginecologia de infância e adolescência, né? No início, assim, achei que ia ser um pouco mais difícil o trabalho, mas eu vejo que os adolescentes e as próprias crianças hoje em dia, elas estão indo em busca de conhecimento, de conhecer o seu próprio corpo, de entender o que ela tem que fazer, né? E de se responsabilizar por essas tomadas de atitude junto, acompanhado ou não da mãe, né? Então, assim, e eles são seres extremamente curiosos. Então, assim, às vezes para a gente é custoso, porque a gente tem que estar muito informado, porque às vezes elas trazem muita informação e tu diz, meu Deus, onde é que tu tirou tudo isso, né? Então, a gente vê que eles também estão em busca de autoconhecimento. Então, a menina hoje já vem num consultório porque ela quer entender o que está acontecendo com o corpo dela e como é que vai ser essa transição e depois essa fase de adulto jovem, assim. Perfeito. O acesso à informação, ele com certeza muda o jogo, Muito. tanto para os jovens, para as jovens, né, como para as mulheres um pouco mais avançada. E a gente tem realmente muito acesso à informação hoje. O problema, eu imagino, é que tipo de informação está chegando. A qualidade da informação, isso eu digo, assim, e o adolescente, como ele é muito rápido, às vezes ele lê só o chamado da tá, aquele comentário do TikTok, então ela vem com a história assim meio vaga, né? Às vezes a grande maioria não muito certa, e aí, mas eu vejo que elas buscam justo conhecimento de uma pessoa que possa passar a real informação para elas, assim. Mas eu acho que isso é geral também. Eu atendo várias pacientes que vêm, às vezes elas me seguem no Instagram, então elas já vêm com o questionamento, elas já vêm com a resposta, elas só vêm com elas querem uma confirmação, tá certo ou tá errado? Ou elas vêm falando assim, eu quero fazer isso aqui porque ou eu quero perguntar se tá certo, o que que tu acha, não sei o quê. E muito dessa coisa de fiz 40 e agora, sabe? Tipo, e agora o que que... Então, a maior parte das vezes, a gente um trabalho educacional, né? Tanto com que é o que tu faz, Letícia, eu também faço isso, porque realmente eu sempre falo que as mulheres, depois dos 40 anos, elas têm que, entre aspas, deixar morrer aquela mulher que ela era até os 40 anos, porque depois disso a vida realmente começa a mudar em vários aspectos e a vida muda muito mais rápido. Então elas estão também nessa ansiedade, assim, ao mesmo tempo que são mulheres às vezes conectadas com a tecnologia, tem outras que não, mas que ouvem a amiga falar e várias reuniões de mulheres, muitas vêm, e a roda de amigas e daí agora eu quero saber, e muitas assim pelo Instagram e tudo mais. Então elas querem saber, elas já vêm. Então às vezes a gente tem que em si falar tudo isso aí, desconstruir às vezes algumas coisas que elas veem na rede social e começar uma construção. Eu sempre falo que esse acompanhamento, o 40 mais, é uma construção que a gente vai fazer, não é um tratamento como nós médicos somos acostumados a fazer. Tem problema, vai lá, trata. Não, é uma construção baseada. As duas pessoas constroem aquilo ali. Então acaba que é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, né? É um trabalho diferente. Perfeito. E o que você tem ouvido das mulheres em termos de queixas, assim, o que chega de maiores queixas, maiores ocorrências nos consultórios ou mesmo nos atendimentos, porque nem sempre é no consultório, ou também, né, nos salões, né, nos espaços de terapia que as dores chegam, né? O que vocês têm ouvido sobre isso? Quais são as principais demandas? Posso comentar sobre o que eu vejo no dia, né? A exaustão das mulheres.
muitos momentos os relatos são: eu estou muito cansada, eu não estou tendo tempo para mim, principalmente nas mulheres que estão ali na faixa etária de ter filhos, né? Então estão com filhos pequenos, e aí isso se torna também um pouco mais exaustivo, porque às noites às vezes a gente não consegue dormir tanto, né? Todas aqui somos mães, então a gente sabe que tem as madrugadas que eles não estão bem e a gente não dorme direito, no outro dia tu tem que levantar cedo e trabalhar e fazer as tuas atividades, né? Então tudo isso acaba trazendo uma exaustão, mas o que eu vejo também, e por viver e também por escutar das mulheres, é a exaustão que a própria rede social traz, né? Que faz com que as mulheres hoje cada vez mais se comparem umas com as outras. Ah, mas a fulana fez isso, isso e isso, então eu também quero fazer. Aí eu não consigo fazer. E aí eu me deprimo porque eu não consegui fazer o que a fulana fez, né? Então existe hoje sim, né? E eu acho que o acesso à internet, o acesso às informações, ele é importante, não critico isso, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre essa comparação, né? Cada um tem a sua vida e muito se fala que o Instagram, por exemplo, é um recorte de 5, 10% da vida daquela pessoa, do dia daquela pessoa. E aí, às vezes, tu olha para aquilo e pensa, meu Deus, mas a vida dela é perfeita, por que que a minha não funciona assim? Por que que as coisas para mim não acontecem, né? Ela não parece cansada, né? Isso, ela não parece cansada, ela tá Ela sempre ela Ou tem senão ela filho e tem não. várias pessoas que ajudam, tipo, né? Aham, Assim, uma classificação. Então, tem a que cuida de um filho, a que cuida do outro, a isso. que cuida da casa, a que cuida do jardim, a que cuida da comida. Exato. Aí a pessoa olha e fala assim, meu Deus, isso Nossa. nunca vai acontecer bem, sendo que Isso não é. aí. Só que isso aí eu acho uma coisa bem interessante que faz parte também dessa coisa educacional que a gente faz, e eu acredito que tu faz isso lá, que é essa coisa de justamente. Eu também adoro tecnologia, adoro Instagram, adoro TikTok, tudo que tem, gosto de tudo. Mas eu sei também, tenho uma filha adolescente, então eu vivo essa coisa de gosto, mas tem limite, a gente tem, né? E é esse limite que eu acho que a gente tem que entender e passar também para as pessoas, porque o que acontece é esse recorte, tipo assim, da gente dizer, não existe isso aí. A rede social surgiu, porque às vezes acaba que a gente esquece por que que a gente começou, né? Por que que é o Instagram? O Instagram é uma rede social para, oi, tudo bem? Oi, essa sou eu. Mas a pessoa não precisa entender que nem uma foto, Pode ser né? profissional Tu também. pode vai lá, faz uma coisa bonita, uma maquiagem, tira uma foto. Essa é tu? Não. Na vida real eu sou outra pessoa. Então, quando as pessoas entendem que a rede social é para isso, é só para te me conhecer. Ó, eu sou a Gorete, eu tenho uma clínica aqui, eu tenho uma clínica lá, eu tenho um espaço. É para isso. Não é para comparação e muito menos para dizer, ó, eu tô de ferrada aí, né? Não. E só que as pessoas acabam que é uma coisa tão grande isso aí, as informações, né? Vai passando, é só gente feliz que a pessoa fala, agora eu me deprimi. Exatamente. Então, acho que um trabalho legal, assim, que a gente que tem essa oportunidade de ter contato com tantas pessoas, é de dizer, isso não é a vida real. Entenda para que serve isso que tu vai ser bem mais feliz. E no consultório com adolescente não deixa de ser diferente, né? Mais ainda. Hoje, assim, ó, o meu carro-chefe hoje é pegar meninas nos seus 7, 8, 9 anos para fazer o acompanhamento desse início de puberdade, as primeiras menstruações e preparar ela para a vida adulta, assim, né? Então, isso é o que eu vejo, assim, que hoje as mães têm buscado, até para saber se o desenvolvimento daquela menina realmente está adequado, está indo no processo normal. Eu vejo também que tem muito estresse com relação, assim, não está fazendo tudo muito precoce, então a gente tem que dar uma organizada, né? Mas tem muito esse termo de comparação, às vezes, não só da rede de mães dessas meninas, de que fulana está bloqueando a puberdade, eu queria que tu bloqueasse a puberdade da minha filha. Eu digo, opa, não é bem assim, a gente tem critérios, assim como o adolescente que vem em busca porque a amiga começou com algum anticoncepcional e não está menstruando e está achando o máximo, e eu também quero. E aí ela quer o anticoncepcional da amiga. Às vezes tu não consegue nem indicar um ou outro. Então, existe muito essa comparação e muito estético também, sabe? Eu vejo muita queixa, assim, do tipo, o corpo que eu adquiri não é aquele que... Isso
para a gente trabalhar a questão com a adolescente de autoestima, né? De que Uhum. ela não tem o corpo que ela achou que ela ia ter, não tem o corpo que a Gisele Bündchen tem, ou que alguma outra modelo, ou algum ídolo delas, e elas têm que trabalhar com aquilo ali, e às vezes traz frustração, né? Traz até distúrbios alimentares. Eu acompanho várias meninas com distúrbio alimentar em função disso. Então, eu acho que essa coisa da rede social, ela é muito comparativa e é muito cruel. Se eu pensar numa pessoa que está formando a sua personalidade, a sua identidade, o seu espaço na sociedade, e ele ter que estar sempre sendo comparado com os outros e não ter a maturidade de dizer é isso aqui. Porque se a gente vê que tem mulheres de 40 que não conseguem separar, né? Que são adolescente, Sim. né? De saber que aquilo ali realmente não é normal, enquanto ele está formando a sua personalidade de estrutural, né? Eu Sua acho que identidade. nesse sentido o teu trabalho é mais difícil ainda, porque eles já nascem no DNA a tecnologia. As minhas, o meu nicho não. Elas aprenderam, assim como eu, tipo, quando eu nasci não tinha nem Não, sim, não. mas enfim, aí as tuas não já nascem. E eu acho muito interessante até a maneira como elas se expressam, a maneira, os vocábulos que tu viu, o fulano curtiu, o fulano nem curtiu o que. E eu pergunto, e daí que curtiu, não curtiu? Não é assim, tipo, quando a gente gosta, a gente curte. Não, 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 não. Se ele curtiu, ele tá interessado. Tipo, o namorado curtiu da amiga, É sabe? isso aí. Namorada, eu falo, meu Deus, tá nessa. Uma prisão assim, né? Tudo gira em torno daquilo ali. Da Fora o rede contato, social. Da rede social. É isso aí. os prejuízos que tem, fora o contato da própria tela, o próprio aparelho, né? Sim. Doutora Letícia, a puberdade tem chegado mais cedo para as meninas e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse bloqueio da puberdade que tu mencionou. Assim, a gente chegou, se acredita que chegamos no mínimo possível, assim, né? Então, nós temos tanto no Brasil como no mundial, a média hoje é de 11 anos para a menstruação, tá? Então, para a menina menstruar com 11, normalmente ela começa o seu processo de puberdade entre 8 e 9, né? Mas ele tem todo um acompanhamento e a gente vê que ele realmente ele é precoce, porque tudo é precoce, tá? Porque assim, a humanidade está mais bem nutrida, então se nós pegar. Eu até me chamou a atenção quando eu fui ver o filme, aquele Ainda Estou Aqui, que aparece as crianças brincando na praia, era tudo magrinho, assim, moreninho. Eu até disse para minha filha, eu digo, isso era a geração dos anos 70, 80, eram crianças que brincavam na rua, super magras. Hoje a gente vê um grau de obesidade muito maior, né? Então isso é um fator. Fora a questão de alimentação de ultraprocessados e da questão hormonal. Para você ter uma ideia, o produto de higiene que a gente usa na casa e em nós, ele pode estimular a puberdade, infelizmente. E as telas, né? Excesso de tela também já foi comprovado, a tela azul. Então, assim, hoje as mães não querem, né? Elas acham, às vezes, menstruar com 10, 11 anos um absurdo, porque não se administra direito, e na medida que, né, que ela menstrua, vem todo um outro parâmetro, porque daí vem, que nem eu digo, botou hormônio no cérebro de encarar o mundo, a vida e os colegas, né? Então, o mundo se abre para um leque diferente. Então, a gente tem visto que tem vindo mais em busca, mas, assim, a gente está sendo extremamente criterioso, assim, né? Porque tu tem que ver se aquilo ali realmente é benéfico para aquela menina ou não, né? Perfeito. E o início da puberdade vai influenciar depois, mais tarde, no início dos sintomas e da perimenopausa, da menopausa? Não, é independente, né? Não, na verdade, assim, são mais os hábitos de vida mesmo, que, por exemplo, uma mulher que usa anticoncepcional muito comumente, sei lá, às vezes começa aí com 14, hoje mesmo eu atendi uma moça com 35 e ela não sabe o que que é não usar anticoncepcional, porque ela usa desde os 12. Porque naquela época, então, quando ela tinha 12 anos, a menstruação era vista de uma maneira bem diferente, era sempre uma coisa ruim. Hoje em dia, elas lidam mais com a menstruação, tipo assim, quero, não quero, fica mais assim, ó, quero, não quero, gosto, não gosto, ousadio, não ousadio, antigamente não. Todo mundo que menstrua cedo ou que a mãe não deu aquela orientação que não estava esperando, era horrível, era traumatizante. Aí, daí surgiu, né, o anticoncepcional surgia como uma maneira de controlar isso aí.
Elas começavam a usar 12, 13, chega às vezes uns 30 e poucos e estão E é maravilhoso, né? Na E verdade, daí, assim, porque é um ciclo com previsão, menstrua pouco, tem pouca cólica, controla a e questão elas de têm acne, medo. então elas não. E a questão da gravidez, né? É. Então nem Só se que, questiona, sai usando. exatamente. Só que daí quando a gente for pensar que isso aí vai refletir lá na frente, porque o que que o anticoncepcional faz? Como eu sempre falo, quando tu usa anticoncepcional, tu fala assim pro teu organismo: "Ah, não precisa pensar em nada, não precisa produzir hormônio, não te estressa, eu faço Eu tudo, faço tu tudo. não precisa fazer nada." E aí, quando tu precisa fazer isso, tipo 35 parou. Quando eu atendi a gestante, eu não atendo mais, né? Eu atendi a gestante, era muito comum, assim, elas de repente paravam de usar esse anticoncepcional, tipo, e agora? Eu falei: agora normal, né? Agora tu vai menstruar, provavelmente vai engravidar. E aí elas falavam: mas como é que vai ser? E o que que vai ser? E, tipo, era uma coisa muito estranha não Não usar. usar. Mas aí, quando ela fica muito tempo usando anticoncepcional, vai impactar, né? Provavelmente, assim, é o que eu vejo, por exemplo, eu vi ao longo dos anos, assim, a mulher que usa menos ao longo da vida, aí, tirando as individualidades, aqui precisa, aqui não precisa, aqui, né? Ela tem uma menopausa que é, além de ser uma transição mais tranquila, porque ela já tem esse conhecimento, ela também te acha mais que a gente chama de uma faixinha aí que é normal, de 45, 50, 47, 50, né? Já está subindo. Mas tem essa influência aí, né? Eu anticoncepcional, inclusive eu acho que adolescente tirando o fato de que anticoncepcional é um remédio, fazer o quê? É É melhor usar inquestionável, é do que inquestionável. é, Adolescente, adulto adolescente na jovem, faixa que inquestionável. mais tem a necessidade Sim. de usar, caso, às vezes, eventualmente, hoje em dia, eu atendo, assim, alguém, uma filha de uma paciente, só para perguntar essas coisas, e ela fala assim: ai, será que ela deve, inclusive eu encaminhei bastante para dietista, porque eu falo: não, 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 vou te aconselhar disso aqui, não é mais comigo, só vou dar minha opinião, porque ela fala assim: será que ela começa a usar anticoncepcional? Aí eu pergunto: tu já teve relação, tu já tá namorando? Ai, tive. Eu falei: então não tem dúvida, boa. Inquestionável. Porque pensa, entre usar o anticoncepcional, porque daí a mãe vem E com essa coisa: ah, é engravidar, um né? remédio. Pois é, e engravidar. Nessa época da vida. É Uhum. devastador, né? Então, tem cada caso é um caso, cada situação, né? Então, claro, o anticoncepcional, ele tem isso aí, tem as fases, tem as indicações, porque por isso que uma mulher tem que fazer acompanhamento a vida inteira. Porque de um ano para outro a vida muda. Daí Uhum. tem a faixa que ela vai querer engravidar, né? Que é essa As aí que tu décadas para a respondeu. mulher são muito Exatamente. importantes, né? Cada virada de década é uma mudança Biológica. biológica, questão metabólica, né, Gorete, assim, a mulher dos 30 é um metabolismo, E é outro, incrível. 50 outro, e assim, ó, isso é olhos vistos, e é sentido, a gente percebe quando elas entram, assim, dizem, né, muitas mulheres têm medo dos 30, daí diga aí os 40, deixa chegar aos 50. Então, vai indo, assim, e isso tem que ser uma readaptação. É bom de tu ter o acompanhamento, é porque tu vai readaptando a mulher a cada faixa etária, né? Na verdade, a gente arredonda essa coisa de 40 mais e menos, porque considera-se pré-menopausa, né? A partir dos 40. Na verdade, 35. Mais 35, né? Para não ser tá tão muito cruel, errada. 35 já é a fase É, que... mas eu faço acupuntura também, né? Eu sou Certo. acupunturista. E a medicina chinesa tem uma visão que é muito legal em relação a isso, ao ciclo da vida, à natureza e tudo mais. E eles contam 7 anos. E algumas coisas bate com a medicina ocidental. Então, se tu pensar de 7 em 7, com certeza. Depois do 7, a menina, por exemplo, eu tenho menina, então eu acompanhei isso aí. Eu fui observando. Com 13 ela era um ser, com 14 ela virou. Eu falei: outro, quem é né? esse ser aqui na minha casa? Gente, cadê minha filha? É, Agora, isso aí. e as minhas pacientes me diziam, né, minhas amigas: calma, ela vai passar essa fase da adolescência e depois ela entra. E agora eu já começo com 17 vislumbrar eu acho que estamos começando a É mudar 18, ela vira uma tecla. isso aí. Pode Já deixar. tá dando aqueles sinaizinhos assim, ó. Falei: nossa, tá virando, graças a Deus. É, É isso muito aí. legal isso aí, né? Mas a gente vai vendo, exatamente. E a mesma coisa depois. 30, sim. 35, mais ou menos, 40, 42, sim.
50, ainda eu faço aquele gráfico assim, ó. A partir dos 35 é assim, você vai que nem um avião, né? Depois, com 50, o avião perde o motor. Daí ele... Não querendo assustar Não as querendo mulheres, assustar. mas a gente tem que ser realista. Já nos faz quase concluir que sim, somos de fases, afinal, Somos de né? fases. É por isso que... Sem falar nas fases do mês, né? Sem falar nas fases do mês. Nós estamos falando de fases de anos, assim, de décadas, mas existem do mês. Nós vamos entrar nesse assunto, vamos explorar um pouquinho mais essas fases para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, mas a gente vai fazer uma pausa. Então, nesse momento, você está acompanhando o programa Saúde em Dia, através da rádio 102.9, também pelo Facebook e pelo YouTube do Grupo A Hora. Nos siga nas redes sociais, @Pessoas e Bem-Estar. Nós vamos fazer um intervalo e a gente já volta. Problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio? O Instituto ICM tem um método único com movimentos específicos. Resultados rápidos e duradouros sem remédios ou cirurgia. Siga a ICM no Instagram e recupere sua liberdade. ICM, tratamento especializado em coluna. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso encontra atividades que estimulam a mente e o corpo. Profissionais garantem o cuidado que ele merece, em um ambiente seguro e aconchegante. Siga Centro Dia Bela Vida no Insta. Sim, todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite nossos serviços: academia, odontologia, turismo, recreação, cultura, educação, esporte e lazer. Mais informações pelo fone WhatsApp 3748-4644 ou diretamente no SESC Lajeado, Avenida Senador Alberto Pasqualini 421. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Estamos de volta. Esse é o programa Saúde em Dia pela 102.9. Nós terminamos o último bloco concluindo que as mulheres são mesmo de fase. Porém, falávamos aí de fases de anos. Porém, disse que a mulher também é mais de uma dentro de um mesmo mês, né? Quais são essas principais fases da mulher e o que a gente pode concluir a partir disso, gurias? Basicamente, tem a fase, tudo começa com a menstruação, né? Então, quando a mulher menstrua, começa um novo ciclo. Aí ela tem a fase pré-imediata, a fase de periovulatória e a fase pré-menstrual, onde ela vai produzir quantidades diferentes dos hormônios. E por causa da ação desses hormônios e na dependência, claro, da sensibilidade individual dela, o humor vai mudar e as coisas vão mudar e as atitudes vão mudar. Até a produtividade, né? A produtividade, existe hoje em dia exercício para as fases, tipo de atividade que seria melhor fazer, porque a natureza, se a gente for pensar na natureza, o que é esse ciclo menstrual? O ciclo todo prepara a mulher para engravidar. Toda mulher que não usa anticoncepcional, ela vai estar apta para engravidar todos os meses. Então, na primeira fase, que é a fase proliferativa, o corpo está se preparando, ele está sendo anunciado. Depois vem a fase periovulatória, onde vai ter, então, a produção, pico de estrogênio, pico de aumento da produção de progesterona, para quê? Esperar enfim, a fecundação e o novo ser. E aí, o que é essa fase da ovulação? A fase onde ela está explodindo de hormônio, no sentido de tudo fica ótimo, a vida fica ótima. E aí, sexualmente falando, o que a natureza quer? Que ela acasale, porque o objetivo da natureza é a procriação. E aí ela vai ficar mais apta, ela vai ficar mais sensualizada, mais querida, mais agressiva, melhor mas não uma libido. agressividade ruim, exatamente. A libido sexual vai estar a mil, os parceiros adoram, e os coitados, inclusive, por isso que é importante saber, eu acho super importante o homem, o parceiro, conhecer tudo da mulher. Por quê? Para ele entender isso aí.
para ele entender que nessa fase, ok, se ele olhar para a mulher dele e ela falar, bora, vamos, e ele vai dizer, meu Deus, o que aconteceu ontem? Não estava assim, agora está assim. E aí, quando passa essa fase, ovulou, não engravidou, pronto, agora não precisa mais nada, tchau, agora eu vou me preparar para menstruar, que é um luto. Toda a menstruação para a mulher, psicologicamente, não. Vamos falar na medicina chinesa, né? Se eu falar psicologicamente, eu não sou psicóloga, não posso falar, não tenho essa autoridade, mas assim, é um luto. Então, na fase de luto, ela vai ficar o quê? Mais quietinha, às vezes mais mal-humorada, no sentido de, até emocionalmente, mas às vezes ela tem uma disfunção hormonal, né? E aí, sim, cabe um tratamento aí para melhorar. E aí, muitas mulheres desenvolvem doenças dentro da tensão pré-menstrual, que todo mundo acha que é uma coisa só, mas ela pode desenvolver uma disforia pré-menstrual, que é uma doença, que a mulher pode, tipo, assumir um outro ser. Tem casos até de agressividade, né? Contra parceiros e tudo mais. Mas a grande maioria fala isso, que fica agressiva, que se sente mal. E a pior coisa que tem da tensão pré-menstrual, e é assim que acontece, porque eu sou um caso, quando eu menstruava, era assim, é uma explosão e depois vinha, meu Deus, o que eu fiz e por quê? Né? É que a progesterona é uma depressora, né? As pessoas, né? Então a gente dá aquela vontade de comer doce, que às vezes narram, né? Ai, tem uma vontade de comer doce em período pré-menstrual. Aí ela dá a labilidade, ou tu pode explodir ou só chorar por qualquer coisa. Tu olhar diferente, a mulher chora, né? Não sabe por quê. Tem aquela sensação de inchaço, então a mama tá mais inchada, ela pode ela retém mais água, pode ter dor de cabeça, então é uma fase realmente complicada e é mais difícil de administrar, então às vezes nem a mulher sabe administrar direito isso, né? Porque ela tem que sim nesse contexto de identificar ou estou nessa fase. Por isso que é interessante, de novo, a coisa de educação, no sentido assim, ó, entender que nessa fase, eu sempre falo assim, quando as mulheres falam assim, eu me sinto culpada porque eu brigo com meu marido, eu sei. Delas começam, eu brigo, mas e aí? Eu sei. E eu falo, então fala pra ele. O marido é parceiro, ele tem que ser o teu parceiro para dizer, beleza, entendi que tu não quer me matar, tu não me odeia, né? É só até a menstruação. Mas que quando isso se torna uma coisa que interfere no relacionamento do casal, aí tem que tratar. Tem que tratar. Porque ela pode ter uma deficiência de progesterona, porque ela pode ter um excesso de estrogênio, uma predominância, daí o estrogênio, que é a primeira fase pós-menstrual, é a fase onde ela fica agitada, disposta, treina, feliz, tarará. Aí vem o pico, aí ela ovula, dela fica a parte sexual, fica mais evidente ainda, e depois faz assim, ó, boom. E esse boom aí que faz ela cair, e aí ela começa. E a progesterona é o hormônio predominante na segunda fase, ele é um hormônio mais assim, mais dessa quietude. Inclusive. Nessa fase ela já está se preparando para o próximo ciclo. Então é como se fosse o outono, né? Comparando com as estações de ano. Do ano, essa fase pré-menstrual é a fase do outono. Então ela fica mais quieta, às vezes quer ficar mais sozinha, aí o parceiro não entende. Então por isso que ele precisa explicar. Mas se ela souber assim, trabalhar isso aí, tipo, essa coisa assim, ó, entender, não que vai melhorar, vai mudar, mas o fato dela não se entender, eu acho que piora, né? Para te ter uma ideia, assim, Eline, hoje existe uma área da ginecologia que se chama ginecologia do esporte. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Então, assim, é uma especialidade dentro da ginecologia para te trabalhar com atleta de alta performance. Olha só. Então, assim, se eu tiver que mandar, né, uma mulher ou uma menina para uma ginástica olímpica, para um vôlei, essa das Olimpíadas, elas têm que ter esse acompanhamento porque elas aumentam o rendimento ou diminui de acordo com a fase do ciclo. Nossa. E tu tem que estar preocupado no momento em que ela tiver a sua competição, como é que ela vai estar rendendo. Então, as mulheres que eles viram que é mais interessante deixar sem hormônio, né? Ela ovular e fazer seu ciclo porque ela fica mais agressiva e ela rende mais. E tem outras que não, que elas caem o rendimento e aí eles usam anticoncepcional ou algum hormônio para bloquear esse processo ovulatório, porque daí ela rende melhor. Então é super individualizado. Então, como é complexo, né? Muito complexo. Então, cada uma tem uma forma,
né? Então, assim, eu vejo que esse é o grande drama da adolescente, né? E que as mães veem, olha, eu não suporto, ela bate porta, ela me xinga, ela chora. E eu digo, ok, mas ela vai ter que se entender. E assim, em se tratando de adolescente, eu posso te dizer que elas não têm esse autocontrole, assim, não, às vezes nem identificam, né? Ela sabe que ela tá morrinha, mas ela não sabe nem dizer por que que ela tá assim. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Quem tem que saber é a mãe, que é adulta, no caso, e é uma mulher também, né? Então, respeitar e explicar, minha filha, uma fase do mês, isso é normal acontecer contigo. Então, esse autoconhecimento é que é interessante, porque é ele que vai fazer com que no futuro tu te entenda melhor para ter convívio social. Porque o teu maior problema é tu tocar um trabalho, né? Não é só a vida pessoal, dizer, tenho vontade de matar meu marido, mas tem vontade de matar o chefe, ou a pessoa te olhou diferente do jeito no trânsito, tu já fica irritado, já chora. Tu tem que aprender a te introduzir numa sociedade e te entender, porque aí fora as pessoas não querem saber se tu tá menstruada ou não, né? Ou se tu daqui tu estás. Então, o autoconhecimento ele é interessante para isso. Uma coisa interessante que há muito tempo atrás, né, quando na minha época, eu gosto de falar isso, não se abalem, eu gosto de ser de uma época onde agora eu posso falar, na minha época, a gente não dava importância para isso aí. E como eu sempre gostei disso, né, de dar essa autonomia, ainda quando eu estava lá na residência, eu dizia, quando eu fazia cirurgia, eu dizia para as mulheres, não sou eu que vou determinar, eu posso fazer. Agora, quem vai determinar, porque eu vou te explicar o que vai acontecer, se sim, se não, se der ruim, se der bom, se der nananã, é tu. Porque o corpo é teu. E é tu que vai conviver com ele o resto da vida. 50%. Eu não. Eu só vou fazer o que eu sei fazer, que é a técnica, e te acompanhar. E então eu sempre gostei de explicar, e eu falava isso. Aí quando a minha filha, quando ela entrou na adolescência, ela correu rápido. E ela pegou uns negócios, começou a ler lá em casa, e falou assim, mãe, então é o seguinte, eu já entendi, funciona assim, assim, assado. Inclusive, antes dela menstruar, ela já disse, mãe, tu sabia, né, que tu tem que deixar um absorvente na minha bolsinha, na minha mochila, não sei o quê. E aí, quando ela realmente começou com ciclos, eu dizia para ela, às vezes eu percebia ela do nada, porque ela é bem meiga, assim, dócil para falar, e daqui um pouco ela dava uma e falava assim, eu olhava para ela, eu vou menstruar. Eu acho que ela dizia assim, então, isso é uma coisa interessante, porque assim, ó, a gente costumava não dar importância para o que uma criança ou uma adolescente precisa saber do corpo dela, da mente dela. Hoje em dia, esse trabalho aí que tu faz é muito legal, porque assim, ó, o corpo é teu, tu tem que saber. Tu tem que te entender, né? 15 aninhos, 15, já menstruou? Então tá, então tu tem que saber o que acontece. Então, assim, a resposta é sim, nós somos de fases, né? E eu acho que a Aline deve achar isso no espaço também, né? Talvez é uma fase pré-menstrual, elas devem procurar muito mais. Eu não gostei. Meu cabelo não tá legal, preciso fazer drenagem. Ou uma fase que a mulher busca mais uma compensação, talvez, né? Para si mesma, numa fase em que ela não tá muito bem. É nítido, assim, quando isso acontece, né? E muitas verbalizam isso. Ai, tô na TPM, nem eu me aguento. Ai, me dói tudo, me dói as pernas, eu tô inchada, eu preciso de uma massagem, ai, lava meu cabelo, porque ai, meu cabelo ficou muito oleoso nesse período do mês. Então, são várias coisas que acontecem, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar também, que eu acho que é importante a gente falar, é sobre o acesso à terapia, à psicologia em si, né? Ouvindo as doutoras falarem, elas falam, né, sobre essas fases que a gente vive, e em cada fase dessas a gente acaba construindo, né, e moldando a nossa história, a nossa vida, né? E eu posso falar isso porque eu estou vivendo exatamente isso, né? Eu estou nos 40 a mais e cheguei num momento da minha vida que eu entendi que eu precisava me conhecer. Eu nunca dei esse tempo para mim, né, para olhar para mim e dizer, não, agora eu quero te entender. E aí começou com esse processo, né? Então, busquei a terapia e tenho conseguido me conhecer cada dia mais, entender quais são os meus gatilhos, né? O que me aciona de um jeito ou de outro. Tenho me relacionado muito melhor comigo mesma, né? Então, realmente, assim, nessa virada dos 30 para os 40, eu senti bastante essa diferença, né? E essas questões que vieram comigo durante toda a minha vida, até os meus 44 quase,
elas foram sendo guardadas e armazenadas dentro de mim e com isso também criando algumas travas. Isso eu não consigo, isso não é para mim, eu sou menos do que qualquer outra pessoa, me falta ainda conhecimento, se eu quiser fazer tal coisa, eu preciso buscar mais, né? Autoestima, né? Então, eu acho que tudo isso estão acometendo as mulheres também, né? Eu acho que o cansaço extremo, a falta de um olhar para si mesma, né? De se entender, está acarretando essa maior ansiedade, e eu ouço muito de muitas clientes, né, dizendo, eu precisei procurar um médico para me medicar, eu não estou conseguindo dar conta sozinha, né? E isso faz parte também do processo, e às vezes a gente precisa, né? Mas é uma coisa que eu percebo que tem aumentado muito, né? As mulheres com depressão, com ansiedade, se cobrando muito, né? Eu preciso ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor amiga. Eu preciso estar sempre pronta para tudo. E isso está criando uma sobrecarga muito grande, né? E o que eu observo também? Muitas pessoas me falam e eu digo, e aí? E a terapia está em dia? Não, agora Tem não dá. preconceito ainda, né? Infelizmente. Eu estou sem recurso para fazer. Mas viajar no final de semana eu consigo, mas olhar para mim fica mais difícil, né? Então, acho que esse tipo de trabalho, ele ainda é um privilégio de muitos, aliás, de poucos. De poucos. Não é todo mundo que consegue hoje ainda estar próximo disso e olhar para si. E como diz a minha terapeuta, a gente também precisa estar pronto para esse momento, né? Então, eu fiz terapia em outros momentos da minha vida, mas eu não estava pronta para fazer as mudanças que eu precisava fazer para seguir uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida, me priorizando, né? Então, eu sempre digo assim, fazem 5 meses que o meu primeiro compromisso do dia é comigo mesma. Então, é sair para caminhar, que seja 30, 40, 50 minutos. Então, não tem mais a desculpa também de, não, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia, eu não tenho dinheiro para fazer isso, aquilo. Não tem tempo. Ao ar livre, tudo é possível fazer. Perfeito. A gente tem muitos lugares em Lajeado que a gente pode buscar para fazer a nossa atividade física sem precisar gastar R$1, né? Então, não é mais desculpa isso. Mas a gente também precisa, como mulher, estar preparada para fazer esse movimento, né? Então, são 5 meses, falta 1 mês para virar parte da minha vida, né? Dizem que são 6 meses aí que a gente precisa manter para isso já virar parte da rotina também. Mas já é rotina, né? Eu já acordo de manhã, eu já nem penso mais. Eu já me visto, já estou pronta, já tomo meu café, já saio, já faço minha atividade e volto. E tenho me sentido muito melhor com isso, né? Me sentindo muito mais muito mais presente dentro de mim, né? E vivendo cada momento, assim, curtindo as coisas. Agora eu estou aqui, então agora eu vou viver isso aqui. Perfeito. E antes, quando a doutora Maria Goretti falava sobre a gente ter momentos, né, para se tranquilizar, tem até as técnicas de mindfulness também, que são muito boas, né? Que muitas vezes é só tu dar aquela parada e respirar um pouco. Existem técnicas de 1 minuto. De 1 minuto. Tem até aplicativo, né? Que ele fica te lembrando. Mas sabe o que é uma coisa mais legal? É isso que tu falou. Dentro da medicina chinesa tem muitas essas práticas assim, né? E eles defendem uma coisa que eu concordo totalmente e que eu pratico também, que é o meu estilo de vida e o que eu passo também. Quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais a gente dentro desse turbilhão menos todo trabalhoso, de vida, digamos exatamente. Assim, né? Então a gente passou por uma fase aí onde dava assim uma lista de coisa para a pessoa fazer para mudar, né? Tem que fazer isso, fazer. Hoje eu estou numa fase assim que eu trabalho também com emagrecimento. Dentro da medicina chinesa tem isso aí, tipo, porque eles entendem que o sobrepeso é uma anormalidade, um desequilíbrio. Então a gente não tem que viver no desequilíbrio, a gente tem que voltar para o que é a gente. Mas se usar uma medicação, quem vai fazer o efeito é a medicação. Então, dentro desse programa que eu tenho, trabalha dentro disso aí. E na própria acupuntura também, toda vez que, claro, eu também vejo, não é todo mundo, né? Eu sempre falo, tem uma seleção, mas tem mulheres que elas vão fazer acupuntura e falam assim, tu veio aqui para respirar. Então agora tu vai ficar aqui e tu não vai sair porque tu tá cheio de agulha. Então não vai conseguir, tu vai aprender Aproveita para uma respirar. coisa que ninguém sabe, é incrível. Não sabe, não. Eu falo para elas, tem gente que não sabe a diferença de inspirar e expirar. Olha só. Hoje, com toda a internet simples, né? aí. Então, isso é uma coisa assim, ó, quanto mais simples
caminhada. Depois tenha, né, evolução, performance, qual é o tipo de exercício, o que que eu faço para isso, o que que eu faço para aquilo. Tem. Mas se começar assim, ó, só aquela história que tem, né? Muda um hábito, um por dia, um por dia, muda um hábito de cada vez, começa devagarinho, é o que dá mais certo. Porque a constância é mais importante do que a intensidade para essas mudanças de hábito, né? Exatamente. E cada vez que a gente faz isso aí de, fiz uma coisa positiva, que é o contrário da procrastinação, que os adolescentes são campeões, né? Quando tu tem essa tendência, e todos nós temos, quando tu faz uma coisa positiva contra aquilo que tu queria fazer, que tu não queria fazer, né? Então eu vou fazer, tu já traz um reforço positivo. Eu acho assim que o maior problema hoje, assim, né, Aline, eu acho que todo aprendizado ele vem de duas formas. Ou tu aprende no amor, que tu desenvolve através de uma boa autoestima, né? Então a pessoa que tem uma boa autoestima, ela vai em busca de melhorar a sua qualidade de vida porque ela gosta de si mesma. E esse eu acho que é o braço que eu mais trabalho com adolescente, assim, para os pais. Trabalha a autoestima. Trabalhar a autoestima não quer dizer eu ser permissivo e não querer que meu filho se frustre. Eu acho que a gente trabalha coisas diferentes. É trabalhar de que ele é realmente capaz, de que ele pode, que ele tem que aprender a gostar de si, independente se ele não está no padrão, né? Então é aquela coisa. Ou a gente aprende com a dor, né? Então muitas vezes a gente pega a gente no consultório, assim, que levou uma vida completamente desregrada a vida inteira, tem uma doença, um câncer, alguma coisa, e ali resolve mudar. E Deus queira, às vezes, que ela consiga mudar, né? Porque dá uma diferença. Então, quando a gente vai construir a vida de um ser humano, eu sempre digo assim, ó, Deus te deu um corpo só. Então, tu cuida muito bem dele, porque não adianta eu chegar lá com 50 anos, tendo levado uma vida completamente desregrada, e chegar nos 50 me abanando, com um monte de calorão, com osteoporose, e estar estressada e ali mudar meu estilo de vida. Ok, legal, vale também. Mas a gente tem que fazer o trabalho que essa construção ela tem que pegar desde a criança, né? A criança tem que enxergar de que realmente vale a pena tu ter um estilo de vida legal, né? E é muito simples, é uma atividade física, é um comer saudável, é ter tempo. Quantos adolescentes têm hobby hoje em dia? Coisas manuais. Quem desenvolve, né, trabalhos manuais, assim, né? Até ali o outro dia na internet fiquei impressionada, assim, que os adolescentes e os adultos jovens estavam procurando trabalhos manuais como forma de escape. Então, estava aprendendo a fazer crochê, tricô novamente. Eu disse, meu Deus, né? Maravilha. Então, muito legal, mas então eu acho que é muito isso aí. O tu olhar para ti tem que ser constante, tem que ser todos os dias em todas as fases da nossa vida. Estou concluindo aqui que vale a gente colocar ali um asterisco no calendário, lá na geladeira, marcando o dia da menstruação, que é que a partir dali tudo anda dentro de casa, né? Isso. E fico imaginando uma situação, Aline, enquanto a doutora Letícia falava, e o teu exemplo é de ser uma mulher 40 mais com uma filha adolescente dentro de casa, né? Então, se conhecer as fases, né? E o marido e o pai também conhecem as fases, eu acho que ajudem muito. Na convivência da família, né? Com certeza. E como mãe, assim, de uma adolescente, né? Esse diálogo entre mãe e filhos é muito importante, né? Eu sempre adotei essa prática. A minha filha é cliente da doutora Letícia e sempre adotei essa prática com ela de conversar, de explicar, de dizer, né? Olha, minha filha, nesse período do mês tu vai ficar mais chorona, tu vai ficar mais braba, vai doer o tite, tu vai ficar estranha, né? Tu vai te sentir deslocada nas coisas, mas faz parte, vai passar, né? Mas eu vejo, assim, que ainda existe alguns tabus nessa relação de fala entre mães e filhas, principalmente, né? De falar sobre o que realmente acontece numa relação de namoro, né? Aquela coisa, não, mãe, com quantos anos tu transou? Não posso falar. Ou, mãe, o que acontece? Como é que funciona? A gente tem que falar, porque se a gente não falar, o mundo vai falar. E o mundo vai falar do jeito que ele quiser, né? Então, conversar, dialogar, fazer com que os filhos confiem na gente, sempre é o melhor caminho, no meu ponto de vista, né? E procurar bons profissionais que possam trazer aquela orientação mais técnica que tu, como mãe, não sabe dar, né? Porque a gente tem um envolvimento emocional e, às vezes, dá aquela cedida, né? Mas procurando um profissional, ele vem e diz, não, é assim, né? Por quê? Porque acontece isso, isso, isso. Então,
acredito muito no diálogo, né? Converso muito com as mães de amigas da minha filha, enfim, tu já levou o ginecologista, né? Já foi buscar a instrução, e a gente conversa muito sobre isso. Mas percebo que ainda existe bastante tabu nesses assuntos, principalmente os mais vinculados ao sexo, né? Então, aquela coisa de, mas eu não posso falar com minha filha, eu vou estar estimulando. Não. Perfeito. Uma coisa é estimular, conversar e explicar como as coisas acontecem. Então, eu tenho duas, uma de 8, vai fazer 8, e uma vai fazer 15. Então, eu estou em 2 fases diferentes, né? E é 3 contigo, né? E 3 contigo. Coitado do meu marido. Ele tem que ser, tá ligado. Tá ligado. Mas é muito bom, assim, né? Essa relação de entender essas fases, assim, eu acho espetacular. Gosto. Muito bem. E eu concluo também, gurias, que o medicamento pode ser um aliado até que a gente consiga o autoconhecimento, de repente, né? Mudança de hábitos para daí largar a mão do medicamento, né? E seguir uma vida, né? Ou usando outras terapias, outros métodos. Na verdade, assim, eu sempre falo que parece, as pessoas têm, e muita gente vem me procurar porque elas falam assim, tu não usa remédio. Eu falo, não, pelo contrário, eu sou médica, né? É isso que a gente aprende. Mas eu sou de uma linha, e fiquei assim depois que eu fiz a acupuntura, que assim, não é só o remédio. Não é colocar toda a responsabilidade em cima do remédio. O remédio não é o pior, mas também não é o melhor. É a pessoa... Porque senão fica essa coisa de, não pode usar nada de remédio. Aí não quer usar anticoncepcional. E aí engravida. Ótimo. Não, a ideia é saber, né, cada caso é caso, individualizar cada pessoa e baseado principalmente naquilo que a pessoa tem, a visão que ela tem, né? É como tu estava falando, todas essas coisas aí, tabus e medos e crenças, tudo vem do quê? Vem do que a gente era antes. Eu trago toda essa informação da minha família, da genética, e vou passar para os meus filhos, óbvio. E ela, se Deus... Mas já vou dar uma selecionada. Ela já vai fazer diferente de mim, né? Que é essa evolução normal da vida. Então, a gente não pode, assim, não é tudo, né? Não é ou. É um E, assim, vamos ver o que é melhor para cada um. Por isso que precisa ter esse aconselhamento. O aconselhamento de psicólogo para adolescente também é bem bacana, né? Por causa que muitas vezes eles são, né? Na verdade, a adolescência é uma fase meio que neutra na vida, no sentido assim, não é mais a criança, então eles às vezes querem ser criança, mas não querem, mas aí se eles são criança, eles se sentem mal, daí não são adultos, porque a gente vive jogando na cara, tu não se sustenta, tu não vê... Tem que pensar no futuro, tem que, né? E daí ela fala, meu Deus, mas eu não posso trabalhar ainda, mas eu também não sou mais aquela criança. Quem sou eu? É um eterno... É a busca da identidade, né? O adolescente. Então, aí que entra a parte do profissional, do psicólogo, orientar e dizer, então plasma. Então, vamos formar um adulto bem legal, assim, a partir da adolescência. Né? Temos a oportunidade, né? As mães recentes. O papo esquentou, tá realmente muito legal. A gente precisa fazer mais uma pausa. Esse é o programa Saúde em Dia. Você pode nos acompanhar pela Rádio A Hora 102.9, pelo Facebook do Grupo A Hora e também pelo YouTube. Nos siga nas redes sociais, @pessoas e bem-estar. A gente vai fazer um intervalo e já volta. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Sim, todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite nossos serviços: academia, odontologia, turismo, recreação, cultura, educação, esporte e lazer. Mais informações pelo fone WhatsApp 3748-4644 ou diretamente no SESC Lajeado, Avenida Senador Alberto Pasqualini 421. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer. Estamos de volta. Programa Saúde em Dia pela Rádio A Hora 102.9. Este programa tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, um centro especializado na saúde e bem-estar dos idosos. Também do ICM, Instituto Coluna em Movimento, tratamento especializado em coluna e hérnia de disco. E ainda da Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide desse lugar bonito chamado você. Nós vamos seguir conversando aqui sobre as fases da mulher. Podemos dividir as fases da mulher, talvez em antes e depois dos eventos de perimenopausa e menopausa. E esse é um assunto, né, de perimenopausa e menopausa que a gente tem ouvido falar, parece até que mais, né, nos últimos tempos. Seria talvez porque a pirâmide etária está invertendo e a gente tem mulheres, mais mulheres, né, proporcionalmente se encaminhando para uma menopausa nesses anos agora, né, que a gente tem vivido. E o que a gente pode orientar sobre implantes hormonais, reposição hormonal? Doutora Maria Goretti. A reposição hormonal, ela é basicamente o tratamento para menopausa, no sentido hormonal, claro, fora a mudança do estilo de vida, mas é assim, ó. Existe uma diferença entre usar o hormônio antes da menopausa e depois da menopausa. Antes da menopausa, para disfunções hormonais que acontecem, até para tratar, a gente usa hormônio para tudo, usa hormônio para não engravidar, usa hormônio para tratar menstrual, usa hormônio para as disfunções, mas a menopausa, elas são a reposição daquilo que o corpo para de produzir. Mas, por mais que existam várias maneiras e vias de administração, como por exemplo o implante é mais nada menos do que uma via de administração. A reposição hormonal é dar hormônio para a mulher depois da menopausa. Ponto. Pode ser via oral, pode ser transdérmica, pode ser através de implante, mas o objetivo é sempre o mesmo. E aí, dentro disso, cada pessoa vai ter um perfil que vai estar apta para usar ou não. E essa aptidão começa a partir daquilo que ela deseja. Tem muitas que... Eu sempre falo assim, tem mulheres que querem, mas não podem. Tem as que podem, mas não querem. E existem contraindicações, sim. Uhum. E é um trabalho que a gente faz em conjunto eu faço muito com outros médicos, mastologistas, com, às vezes, reumatologistas, sobre alguns tipos de hormônio que ficam contraindicados. Então, começa por aí. Mas o tratamento da menopausa em si é um tratamento que é uma causa grandes dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas, porém é uma coisa que tem que ser bem avaliada, bem e individualizada, basicamente, né? Mas ela traz bastante qualidade de vida, porque antigamente, sim, a gente morria mais cedo. Uhum. Então, as mulheres, quando eu me formei, as mulheres pensavam já, quando eu entrar na menopausa com 50 anos, eu vou, logo depois eu vou envelhecer, depois já entro vou fazer meu tricô. Tarará, vou fazer meu tricô. Hoje em dia, uma mulher com 40 anos, muitas vezes está começando uma jornada nova, com 50 anos. As minhas pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes de 60, 70, e elas não pensam assim, vou parar. Então, a gente tem que dar qualidade. Né? E a reposição hormonal, ela entra e cada vez menos restrição para usar a reposição hormonal, porque, graças a Deus, já tem bastante estudos que apoiam essa ação, né? Que eu acho muito válida. E em relação ao implante, é só uma via. Eu acho que, assim, depende também do perfil da pessoa, é uma praticidade, eu acredito que em cidades maiores tem muito essa coisa de, vou usar implante, é melhor. Quem defende que o uso do implante é como o adesivo, que ele tem uma liberação mais regular, mas assim, depende de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de usar um tipo, tem gente que gosta de usar. Acho que a pessoa tem que, dentro desse olhar, assim, eu tenho que mudar várias coisas na minha vida depois da menopausa. Muda o jeito de pensar, muda a organização, muda a dinâmica. E é verdade, a gente tem que mudar muita coisa, tem que se adaptar com muitas coisas. Então, dificultar a vida por causa do hormônio, não, né?
Então, o implante, nesse caso, para muitas pessoas é uma facilitação, porque geralmente tem o implante que é inabsorvível, aí troca uma vez por ano, tem o absorvível que coloca e dura mais ou menos 6 meses, mas é isso. Uhum. Nada de diferente em relação ao tratamento básico da menopausa. Mas eu acho que o que tem que falar, assim, com relação à reposição, né? Agora, tem vindo muito mais trabalhos mostrando que em questão não só de qualidade de vida, mas, assim, de longevidade para a mulher, né? Então, assim, a gente tem uma associação muito maior de, por exemplo, de Alzheimer em mulheres que não fizeram reposição, então a gente tem uma proteção neuronal, né? A questão da osteoporose, a questão da perda de massa muscular, assim, né? A perda de massa muscular para a mulher, ela é cruel na menopausa, né? Então, assim, tenha uma atividade física boa, com uma musculação, um pilates, às vezes tu não consegue. A gente tem que pensar que talvez tu não vai nem recuperar, mas só o fato de não perder, a gente já está no lucro. E a mulher que não faz reposição, ela tem uma tendência maior a ter essa perda, né? Então, existe todos os sintomas geniturinários, né? Então, de pacientes que começam com perda de urina, ou queixa sexual, de desconforto de ter relação, ou a questão da libido. Então, a gente tem que ver, e eu acho que, assim, quando tu vai construir a reposição hormonal com uma paciente, ela tem que ser um contrato médico com o paciente, né? Eu acho que tu tem que explicar isso tudo e dizer, olha, realmente é uma vantagem, mas eu respeito. Se tu não quiser usar, e usando, tu tem que ser super supervisionada, né? Ela não pode indicar e a mulher não aparecer nunca mais e sair usando, né? Na verdade, essa questão de contrato é isso aí mesmo, porque eu falo assim, ó, a reposição hormonal, apesar de ser super indicada hoje em dia, não tá mais assim tanto, não tá sendo vista como uma coisa ruim, porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando falam em reposição hormonal, eu vou ter câncer. O câncer, quando ele aparece, ele já começou há pelo menos uns 10 anos atrás, porque o câncer é um grande processo inflamatório, dos vários processos inflamatórios que a gente tem, microprocesso inflamatório na vida, porque viver é uma inflamação, né? A gente está sempre gerando coisas ruins daquilo que a gente metaboliza. Por isso que é importante começar cedo, né? Essa história dos adolescentes e crianças, porque tu vai fazer essa construção. Então, em relação a piorar a vida, pode acontecer. E eu vejo acontecer. Tem mulheres assim que viveram uma vida sem cuidado nenhum. Aí, quando elas começam a reposição hormonal, mesmo não tendo, não tem contraindicação, quero fazer reposição. Não é o mesmo resultado do que uma paciente que já começa vários anos antes, que teve um histórico de vida saudável. Então, realmente, cada caso é um caso. E outra coisa, eu sempre falo assim, é clichê? É, mas a reposição hormonal é a cereja do bolo. E também contraindico muitas vezes porque a mulher é sedentária, está com sobrepeso, tem tendência, mas é melhorada a depressão. Não, nesse teu caso, tu tem que tratar primeiro. Aí eu mando um psiquiatra, aí ela começa a tratar, e aí começa a cuidar, começa a fazer exercício, aí mando para nutricionista. Melhorou um pouquinho? Já está merecendo. Então, também começa, porque a partir tem que daí... ter a segurança também. Começa, e aquela coisa assim, ó, não é como a gente foi ensinado lá, na residência de ginecologia, assim, ó, então vou te dar o hormônio, beleza, ano que vem fazer teus exames que tá tudo bem. Não, volta daqui tanto tempo, traz listinha do que tu sentiu. Errado, não sei, várias coisas. Desde uma dorzinha de cabeça, pode dar dúvida, pode dar um inchaço na barriga, várias coisas. Mas o câncer mesmo, isso aí é uma coisa que é o menos provável quando ela faz essa coisa bem certinha assim. Mas já se falava, já havia uma polêmica de que a reposição hormonal poderia um câncer nas mulheres. Mas sabe por quê? Por causa dessa época também. Então é assim, o câncer... E eram doses muito mais altas, eram menos combinações e tipos de hormônio, menos vias de administração. Eu aprendi, pelo menos, não estava atividade física. Nada, era reposição. Nessa época era tipo assim, se tu quiser ficar bonita, faz exercício, não precisa, só tomar hormônio. Para te ter uma ideia, por exemplo, assim, Aline, quando surgiu a pílula de contracepção, a pílula de contracepção ela surgiu na década de 50, chegou no Brasil na década de 60. Ela tinha 150 de estrogênio, tá? Hoje eu tenho uma pílula com 15.
Então, assim, tudo que lança, às vezes, não é. Até a gente chegar, tu ter estudo, chegar na dose ideal, e aí, às vezes, a dose ideal para ti é diferente da dose da Gretchen, que é diferente da dose da Aline, a combinação é diferente. Mesmo quando eu vou indicar uma pílula para uma menina, eu sempre digo: ó, eu vou testar essa, 3 meses tu volta, nós vamos ver, porque talvez essa combinação seja legal para ti, às vezes não é, né? Então. É um conjunto de coisas que tu vai construindo e faz parte do vínculo médico-paciente. Ah, tu tem Perfeito. alguma dúvida, teve algum sintoma? Retorna aqui, vamos conversar. De repente a gente só baixar a dose, subir a dose já vai aliviar, né? Então, não existe, assim, uma receita de bolo para as coisas. E às vezes os pacientes querem isso, né? Ela quer a receita, ela quer chegar lá e que tu resolva. É um conjunto de coisas, mesmo na atividade física, né? De repente a atividade física é boa para ti, para ela não é. A dieta que é boa para ti, é tudo assim, cada caso ele é conversado. Então, assim, a reposição hoje já não é mais vilã. Ela tá vindo porque pensa hoje o que é uma mulher de 50 anos, tá? Eu tenho 50 anos e tô no auge profissional, com filho, sabe? De convívio com o marido, daí chega o teu corpo e diz, agora chegou de hormônio para ti. E aí, como é que eu vou ter? Não vai mais procriar, acabou para ti. E como é que tu vai manter esse teu ritmo de vida, né? Com filhos jovens, a gente é a geração sanduíche que ainda tem os pais para cuidar, tocando a profissão a 1000, então assim, a nossa formações profissionais que são extremamente demoradas, então tu já é largado no mercado de trabalho super tarde, então tu tá no auge da tua produção, né, de trabalho, e diz agora a vida para ti acabou, não posso chegar. E a gente não pode esquecer que estão tendo filho cada vez mais tarde. Então tem mulheres de 40 anos tendo filho, então com 50 ela tá com um filho de 10 anos. Várias, que não é nada, né? Uma criança de 10 anos, a casa, ela mal iniciou a vida. E aí ela tem que tocar aquela coisa, não entrou nem na adolescência ainda, ela tem toda a fase de adolescência, vida adulta, e ela tá se entregando, porque assim, queira ou não, metabolicamente, produtividade, né, ânimo, essas coisas, qualidade, isso tudo cai se tu não usa hormônio, então ele vem para isso. Uma coisa muito interessante que a gente está vivendo agora, por causa da rede social também, que é as 50 mais que ou elas agem como mulheres mais jovens, tipo, não, eu resisto à idade, eu tenho cabeça de 30. Não, fisiologicamente não tem. Mas também com o fato de não se entregar, porque eu tenho que é o da minha geração, das pacientes que eu atendia lá atrás, chegar nos 50 e ficar esperando a morte chegar. Então, essa qualidade, o que a gente quer com a reposição hormonal? A gente quer uma mudança em qualquer fase, de preferência antes, talvez com 40 ou até com 50, para que a mulher prolongue essa fase boa da vida, que é a fase que ela não entrou na menopausa. A menopausa é uma coisa que é boa e ruim. Ela é boa porque mostra que a gente ainda está viva, ótimo, né? Muita gente morre antes disso, e que a gente tem essa oportunidade. Mas ela é ruim, sim. Não ter hormônios é uma coisa bem ruim. Então, a gente tem que aprender a lidar, aprendendo que não sou mais a Letícia de quando eu tinha 45 anos, e faz bastante diferença, mas eu também não sou uma pessoa diferente. Sou eu com uma outra visão, com uma outra maneira de agir, com o meu relacionamento também muda, né, da família toda, entender, e é muito legal porque esse que eu falo sempre, que quando uma mulher não pausa, morre uma e nasce outra, é verdade, e muitas nascem muito melhor por causa da reposição hormonal, mas também tem a que não pode fazer. A gente tem que pensar nas contraindicações. Tudo bem. Quais são essas contraindicações? Exatamente. Basicamente essa. É quando a pessoa... Claro, tem doenças reumatológicas, tem doenças que daí são hematológicas, que é o risco maior de ter, porque o hormônio, ele aumenta um pouco a viscosidade do sangue, então ele pode favorecer fenômenos tromboembólicos, né? Então, por isso a importância da atividade física. Então, tem mulheres que têm. Então, eu sempre faço isso. Né? Às vezes, o reumatologista contraindica. Às vezes, agora não estou lembrando quem mais que pode, mas são poucas coisas. Mas, basicamente, esses risco desses eventos e quem teve, né, uma doença, um câncer de mama. E aí, fazer o que com essa mulher também? Não vou dizer para ela agora, tu vai ser infeliz porque não pode usar hormônio. Nessa aí, ela tem que aumentar muito mais os pilares
alimentação, essa tem que ter uma vida meio espartana, assim, né? Tipo, tem que fazer tudo Suplemento, né? suplementar, Dieta entra muito bem aqui. porque ela não vai ter a cereja do bolo, mas vai ter o bolo, entendeu? Ela tem como construir isso aí E eu também. acho que, antes de mais nada, né, Aurete, a gente tem que trabalhar também a cabeça dessa paciente, né? Porque, assim, isso já foi provado cientificamente, assim, de que a cabeça move tudo e a gente vê, né? Por que que a gente chega, às vezes, para um paciente, assim, que tem tudo para morrer e a pessoa, sabe, ela tem uma recuperação maravilhosa e uma outra que tinha, sei lá, uma doença que não tinha nada, ela acaba morrendo. É muito fator cabeça também, né? Tu tem que trabalhar aquilo dioturnamente, né, um pensamento positivo, vai dar certo, eu tô fazendo melhor para mim, vou contornar, tenho calor, eu vou contornar. Então, é a mentalização e tu entender, então, essa é a importância, né? Eu acho que hoje em dia a pessoa tem que entender a sua doença. Eu tinha uma médica que eu achava maravilhosa, assim, que ela chegava e dizia, tu tem que entender o monstro com quem tu tá lidando. Então, se tu conhecer o monstro, tu sabe como combater ele. Então, eu acho que tu tem que trazer para o paciente sempre a consciência do que é aquilo ali que ele tá tendo. Que era antigamente, assim, o meu pai é médico e é muito engraçado, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eles omitiam muito as coisas dos pacientes, né? Vamos retirar o útero, fazer esterectomia. E aí vinha aquelas pacientes uns anos, por que tu retirou o útero? Não sei, o doutor tirou. Isso aí, Ela nem sabia o que tinha levado ela à cirurgia, ela não tinha consciência, ela confiava 100% no médico e acabou. Isso não existe mais, né? Hoje, se tu tem que pedir praticamente permissão para paciente, olha, eu pensei para ti fazer tal coisa, porque tu tem tal coisa, se tu não fizer isso, vai gerar aquilo ali. Então, tu tem que mostrar todos os braços da doença. E a decisão é do paciente. É isso aí. Eu tenho pacientes que... Eu peguei semana passada num posto uma paciente que tratou um câncer de mama e ela disse, olha, eu optei em só fazer a cirurgia, não quis fazer rádio, quis fazer nada. E eu sei que vocês médicos não gostam, mas eu não quis. Não quis porque eu quero qualidade de vida. Se eu viver menos, mas viver com qualidade, do que entrar nesses tratamentos. Se respeitou a opinião dela, entende? Por mais que tenha sido explicado, que realmente a gente olha com um olhar diferente, de repente ela podia mudar o curso da doença e coisa, mas ela não quis. Perfeito. Então a decisão é dela, né? E dentro dessa parte aí da mentalidade, é uma coisa que se desenvolve bastante também nessa, porque a gente começa a ter que tomar decisões, né? Isso aí é uma decisão. Eu sempre falo que é uma escolha, tu quer usar. Começa por aí, tu quer usar ou não? Eu não vou te convencer. Se tu chegar aqui com 48 anos, eu sei tudo de ruim que vai acontecer, e vou te falar, mas se mesmo assim, e eu tenho paciente que fala, assim como tem paciente que fala assim, eu não vou fazer mamografia. Eu falo, tá tudo bem, mas o meu pedido tá aqui. Agora, se tu não quiser, entenda que a mamografia é isso, isso, isso. Não, eu não quero. Respeito. Então, quando elas começam a fazer essas coisas, assim, as escolhas, eu sempre falo assim, a gente tem que pensar que tipo de vida eu quero ter daqui 5, daqui 10 anos, né? E aí, nessa fase, começa a se desenvolver muito a parte da espiritualidade. E aí, com a doença vem, né? Por que tem tanta gente que morre, que tu olha... Tanta gente que... Eu tenho paciente que passou 1 câncer, 2 cânceres, 3 cânceres, e tá aí ótima. Porque ela tem a parte espiritual, a parte mental muito desenvolvida. Tem o paciente que teve sarcoma, porque na acupuntura é uma especialidade assim que ela trata tudo, mas não trata nada. No sentido, não é específica, mas ela é muito moduladora, assim, sabe? E junto com isso, eu particularmente, eu gosto muito que a gente cria um relacionamento, são 10 sessões, são 10 semanas que nós vamos conviver toda semana. Eu já sei, se ela vem, muitas são minhas pacientes já, mas muitas não, elas vêm às vezes elas vêm por um outro motivo. Chega nas 10 semanas, eu já sei tudo da vida dela, às vezes ela já sabe da minha, a gente já fica amiga às vezes. Já faz terapia. Exatamente, e aprende a respirar e aprende a fazer. Então, essa parte aí, e que é a parte que eu mais indico a acupuntura, é nessas mulheres na menopausa, tipo assim, eu vou te dar um tempo, é um presente que tu vai receber, que tu vai, uma vez por semana, durante meia hora, 40 minutos, tu vai ter esse tempo que tu sabe que alguém tá cuidando de ti, que sou eu. Eu vou vir te acordar, porque eu boto meu reloginho aqui despertar, e aí tu pode
se esquecer que existe um mundo. E é incrível a quantidade. Elas vêm assim, às vezes, chegam correndo e falam assim, ai, graças a Deus, chegou a minha hora. É a minha isso semana, aí. minha hora da semana, e largo aquela bolsa assim e deito e falo, agora tchau, mundo. É muito interessante, porque, como a Aline falou antes, elas não abrem esse espaço. É o E quando elas autocuidado. começam a pensar, não, peraí, agora eu tô com 50, eu vou, né, já tô agora, ó, virando, quando eu fiz 50, eu falei pro meu pai, eu falei, tu se deu conta, né, que tu tem uma filha que tem meio século? Então, olha só, né, que responsabilidade. Então, aí a gente começa a pensar, né, como é que eu vou viver, o que que eu vou fazer, que escolhas eu vou fazer. Ah, eu não gosto de hormônio, mas eu vou encarar essa jornada aí porque eu quero ter uma vida, eu quero ter minha sexualidade mantida, porque muitas vezes melhora nessa fase. Eu quero ter essa mentalidade, essa mente assim, não ficar com aquele pensamento nebuloso, assim, de eu saber, de eu me posicionar na vida, inclusive em relação dos filhos, porque quem tem filho pequeno, os filhos às vezes começam, tu tá não sei o que, tu não sabe isso, tu não sabe mexer no Instagram. E quando a gente tá na menopausa e a gente tem essa consciência e fala assim, não, eu posso não estar bem fisicamente como tu, mas mentalmente, eu falo isso pra minha filha, mentalmente tu nunca vai me alcançar, querida. Eu estou anos-luz, então não discute comigo. Estou nesse mundo há mais tempo do que você. Eu falo isso pra Ai, eu tô nesse mundo há mais tempo que tu. Então, quando a mulher se dá conta de toda essa coisa e ainda eu posso usar um hormônio que vai me impulsionar isso aí, vai me manter, é fantástico, é maravilhoso. Qual é a né? idade que poderia ser recomendado? Assim, a partir de que idade é recomendado? Não tem a recomendação, tipo assim, ó, a partir isso, muitas me procuram por causa disso, né? Eu já tô na menopausa. Será que eu já tô na menopausa? Já tenho que começar a usar hormônio? Aí eu digo assim, quem vai me dizer isso é tu. Entendeu? Então, tecnicamente, quando uma mulher fica sem menstruar, e eu gosto de começar tratamento, cada caso é um caso, assim, mas se a mulher não tem nada, tá menstruando a cada 2, 3 meses, eu vou acompanhando. Eu falo assim, ó, quando tu parar, a partir assim, ó, 6, 8, chegamos num ano, quando chegar em um ano, a gente começa a reposição hormonal. Por quê? Disso, a mulher que não sente nada, se ela começa um tratamento que teoricamente ela vai fazer durante muitos anos, ela desiste. Porque é chata, porque enche o saco, ela não vê Não tá mais benefício. acostumada, né? Com aquela Então ela coisa precisa ver diária. pelo menos assim, ó. Aí eu falo, ó, tu pode sentir isso, 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 isso. Qualquer motivo desse é motivo para te começar a reposição, mas tem que ter um motivo. Mas eu até vou te dizer, né, Gorete, só te interrompendo um pouquinho, que às vezes até é o poder de barganha com a paciente, é que quando ela começa com sintoma, e ela às vezes, eu já digo, não vou usar, mas ela vem com tanto sintoma florido, assim, que tu começa a mostrar, ó, isso é porque ela começa com insônia, irritabilidade, tem diminuição de libido, tem secura vaginal, tem não sei o quê, então, e aí tu começa a mostrar, olha, isso é por causa da menopausa. Então, aí ela mesma chega, meu Deus, é tudo, todo esse conjunto, eu quero. Então, às vezes, até é uma forma de ela tentar realizar e se dar conta do que está acontecendo com o corpo dela e ver que realmente ela precisa. E aí do autoconhecimento. Então, muitas que não têm sintomas, que estão aqui com aquela menstruação meio irregular, eu falo assim, ó, a partir de agora, a minha prescrição é autoconhecimento. Vai ler, vai se entender, vai fazer terapia, vai fazer isso, vai fazer yoga, vai fazer meditação para te entender. Quando tu sentir, e muitas chegam com essa queixa, eu sempre pergunto, o que eu posso te ajudar? Elas dizem assim, eu queria entender o que está acontecendo comigo, porque eu não sei mais quem eu sou, eu estou me desconhecendo. Daí eu falo, quando tu estiver se desconhecendo, aí talvez seja o momento de começar, mas aí precisa de novo avaliar. Se não é o calorão, é a parada da menstruação, mas esses aí são os mais técnicos, né? E também os mais insônia, elas se incomodam muito com insônia e a questão da vida sexual, assim, eu vejo que é o fator mais importante, assim, que é o que mais trazem. Durante muito tempo, a questão sexual. Finitude foi associada com parada de vida sexual. Ou a vida sexual por obrigação. Isso é. E hoje em dia a gente passa de a coisa. Não é só um que ganha, os dois têm que ganhar. Porque pra que tu vai fazer se não vai mais procriar? Mais ainda que tu tem que gostar, senão não tem por que fazer. E aí, pra ser prazeroso, pra ser uma coisa boa, o corpo tem que estar funcionando. Lubrificação vaginal, libido, aquela motivação. Que uma coisa é fato.
mesmo que a mulher não procrie mais depois da menopausa, o hormônio ele serve para isso. E mais ainda que eu penso, que eu acho importante, e que sim, é mais fácil com hormônio, porque eu tenho essa empatia com as mulheres, e tem muitas mulheres que daí elas tratam com acupuntura, também outras coisas, que não podem usar hormônio, que também não vou dizer agora tu não vai ser feliz. Não. É aquilo que tu falou, Letícia, a parte mental. É Elas mental. botam na cabeça, eu não vou usar hormônio, mas as outras coisas vão me fazer, me ajudar, que dá tudo certo. Mas claro, o hormônio é mais fácil, né? Em busca desse autoconhecimento, né, que tu falou, o quanto é importante as mulheres se autoconhecerem. Eu preciso largar mão do uso do meu anticoncepcional, por exemplo, porque o anticoncepcional ele mantém ali uma estabilidade, né, hormonal, eu imagino dessa forma. Para chegar nesse autoconhecimento, eu preciso largar mão dele, ou mesmo mantendo o uso aí do anticoncepcional até o momento de chegar aí na perimenopausa, na menopausa? Eu acho que tudo depende do que tu quer, assim, né? Eu vejo, assim, eu acho muito complexo isso, porque, assim, ó, é que nem a gente muito jovem e questionável. Não temos outra via. Pode querer... A forma como tu administra o anticoncepcional, ela é variável, né? Hoje em dia a gente tem implante, tem os DIUs hormonais, não hormonais, tem pílula, né? Claro, adolescente lá no início, que a gente não bota o DIU ainda, ela vai ter que usar o hormônio, mas tem paciente que precisa, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm TPM violenta, e aí ela fica muito bem com o uso de um anticoncepcional contínuo. A paciente que tem endometriose, ela precisa usar uma anticoncepção contínua. Então, assim, tudo depende de cada caso, assim, é muito difícil. Claro, por exemplo, assim, tem uma perda de libido, né? Tá usando pílula há muito tempo, tá com perda de libido. Doutora, eu tô pensando em suspender para ver como é que vai ficar. Ok, mas tu sempre tem que ter o plano B. Eu sempre digo para elas assim, ó, primeiro que a contracepção, eu acho que hoje a gente tem que trazer para o casal. Eu vejo que ainda é a mulher que vai em busca. E eu sempre digo assim, a contracepção, ela é um contrato do casal. Então, assim, se de repente vocês estão vendo que o anticoncepcional para vocês não está funcionando legal porque tu diminuiu muito a libido, tu vai ter que sentar e conversar com teu parceiro e dizer, olha, agora nós vamos ter que usar camisinha um tempo para ver se realmente vai melhorar ou não vai melhorar. Então, assim, tudo depende. Tem mulheres que usam pílula e ficam muito bem e elas precisam usar aquilo ali, aquele hormônio, né? E tem outras que realmente tem que suspender para ter vantagem em se autoconhecer. Mas isso eu vou te dizer que vai mais tarde, assim, né? A gente vê que o questionamento da pílula, ele começa ali nos 25, 30 anos, elas começam, será que não dá pra gente migrar para outra coisa? Mas ela já tá geralmente mais madura, às vezes já tá num relacionamento mais estável. Então, a forma de conversa é um pouco diferente. Perfeito. O momento da perimenopausa, eu posso comparar com a puberdade em termos de comportamentos e de intensidade das mulheres, de alterações hormonais? Dá para a gente fazer uma comparação? Dá, praticamente, né? Porque elas menstruam bastante. Eu acho que fisiologicamente, sim. Fisiologicamente, o corpo, ele, na puberdade e adolescência, elas aprendem. Na perimenopausa, na pré-menopausa, elas desaprendem. É um processo. Então, só que a diferença daquela mulher que estava lá com 13, 14, 17 anos, ela tinha uma cabeça. E agora ela tem outra. Então, nessa parte mental, não. Mas a parte do ciclo, né? Os ciclos são mais, né, são menos tem menos ovulação, então tende a sangrar mais, um sangramento mais persistente, às vezes mais irregular. Essa parte, sim, tanto é que eu sempre digo para os adolescentes, tu tá aqui, lá, de repente a tua mãe tá numa outra fase, às vezes acontece meio junto numa família, sim, então e praticamente o tratamento a gente leva meio parecido, isso sim. Mas o comportamental não. E uma outra característica que parece, não sei que agora não tem mais, mas essas mais jovens, a tensão pré-menstrual, ela fica mais estabelecida como pré-menstrual. E aí, quando chega na perimenopausa, que a característica é a perda do ciclo, da ciclicidade, elas ficam numa TPM contínua. Elas mesmas falam. Não tem mais a TPM, eu tô sempre com T. Sempre de sempre com T. E nesse momento a gente pode fazer uso de hormônios, de repente? Sim, aí nessa fase tem,
porque se a gente pensar num anticoncepcional, o anticoncepcional é um tratamento. Só que é muito interessante, porque na ginecologia tem muito isso, né? Tratamento do que não é doença. Ah, é Né? verdade. A gente fala em tratamento, mas quando a gente pensa em tratamento, a gente vai tratar uma doença. Na gineco, assim, a gente trata, é que nem na acupuntura, a gente trata o que não é doença, é desequilíbrio. Mas na gineco não, são medicamentos que a gente lança a mão para organizar, para resolver um problema. Vamos resolver esse problema aí? Tá. Daqui a pouco tem mulheres que tem aí laqueadura, que o marido tem vasectomia, mas que elas começam a ter distúrbios. Vai ter que usar um hormônio, vai ter que usar... E pela praticidade vai usar um anticoncepcional um tempo. Aí muda também, porque aquela que usa anticoncepcional para anticoncepção, ela tem que usar sempre. Não pode descuidar, tem que ter, né? E a outra não, ela usa um tempo, daí ela para, vamos ver o que acontece, né? Então, assim, cada caso é um caso. É difícil. E o que as mulheres mais jovens já podem fazer? Que bons hábitos daria para adotar desde já para se preparar para esses momentos de perimenopausa, na sequência de menopausa? O que a gente pode resumir assim de bons hábitos que as mulheres mais jovens já podem adotar? A mesma tecla de sempre. Os mesmos pilares de Os sempre. mesmos pilares, né? Porque eu acho que por exemplo, eu sempre digo para as adolescentes assim, a construção da nossa massa óssea, ela é feita ali nos 14, 15 anos, né? Isso já é provado. Então a menina faz aquele estirão, cresce, dela menstrua e aí ela compacta esse osso. Tudo que ela fizer ali ou deixar de fazer ali vai ser consequência para quando ela entrar na menopausa. Então, às vezes as pessoas olham, fulana tá com osteoporose, não sei o quê. Não é porque ela chegou na menopausa, ela está com osteoporose. A osteoporose é uma doença de que ela não compactou aquele osso naquela época adequada. Então, ela não se alimentou direito, ela não fez atividade física ali, né? Então, essas meninas que têm esses distúrbios alimentares do tipo anorexia nervosa, bulimia, que ficam sem menstruar, que não fornecem né, esse hormônio para esse osso, elas impactam ali, né? Então, assim, tudo que tu resolve fazer nessa fase ou faz em excesso, ela vai acabar repercutindo na tua vida adulta, porque não é o sintoma que ela vai ter lá com 40, 50 anos não é estático, né? Não adianta, que é aquilo que eu disse, não adianta tu ter maus hábitos a vida inteira e chegar lá na perimenopausa começar a se estressar. E o que eu posso fazer agora? Vou começar a tomar ômega 3, né? Elas começam a tomar ali. Sim. Ok, vai funcionar, mas daí acham que aquele ômega 3 vai melhorar tudo aquilo que deixou de ser feito e construído ao longo desses anos de vida. Né? Então, o hábito de vida, de boa nutrição, boas noites de sono, físico, autocuidado, ele vai te levar para uma senilidade. Então, é isso que a gente tem que falar hoje para adolescente, e que está tão difícil esse tipo de comunicação, até que o cérebro do adolescente ele não está maduro o suficiente para entender de que o que ela não fizer agora lá quando ela vai te ver dizer, isso é problema para os 50 anos. Problema ela te pro responde, futuro. Isso não é problema para mim agora, né? Ela não tem essa coisa, o lobinho pré-frontal dela não está formado, ela não tem essa capacidade de causa e efeito. Por isso, a família é extremamente importante. E muitas vezes a gente não tem também o exemplo em casa. Né? Eu tenho meninas, por exemplo, com obesidade. Eu digo, mãezinha, tá difícil aqui, ela tem que emagrecer, né? Ela tá trazendo repercussões. Fala muito a questão do ovário policístico, que todo mundo tem medo, não sei o quê. É muito alimentar também. Né? Elas vêm com uma obesidade, ela já vem com todo um distúrbio hormonal e aí chega ali cedo, já tá sem menstruar, já tá toda alterada. Aí, vou botar em dieta, mas aí ela olha, vai ser difícil tirar o refri do pai, né, mãe? Eu digo, a família tem que fazer dieta. Não adianta eu chegar, comprar bolacha recheada e dizer para minha filha de 10 anos, tu não pode comer. Eu vou te dar um exemplo que eu tive, um filho que teve uma alergia alimentar grave, eu reuni toda a família, todo mundo, e disse, a partir de hoje, tal alimento não entra aqui em casa. Não vai entrar, porque se ele não pode comer, tu não pode comer, ninguém vai comer.
porque é a forma que eu tenho de educar ele. Não adianta eu dizer, fulano, tu não pode comer queijo, mas e botar uma lasanha com queijo na mesa, é uma sacanagem com o guri. E até porque eu não vou conseguir controlar. Então, eu botei todo mundo, modifiquei a dieta de todo mundo, até todo mundo entender, até ele entender o que ele tinha, para depois as coisas, né? A família entrou em dieta. Então, eu acho que se tu vai botar para ti ter um adolescente saudável, a gente tem que começar a olhar pra gente, né? Não adianta eu cobrar, minha filha vai andar de bicicleta. Aí eu sempre digo, mãe, tu vai junto, pega a tua bicicleta e vai andar com ela, vai caminhar com ela, vai passear com o cachorro. Não adianta tu ficar cobrando dele uma coisa que tu não faz. Quantas vezes a gente vai em restaurante e o pai e a mãe estão enlouquecidos num celular e não conversam com aquele adolescente, aquela criança que está na frente dele? Como tem que dar um exemplo, ó, na mesa o celular não entra. Né? Já nas mulheres mais velhas, eu falo assim, essa é a tua última oportunidade de ter mais qualidade de vida até o final. Porque se ela não teve uma vida regrada até aí, ou teve uma vida muito bagunçada, ela vai melhorar. É melhor do que aquela que não faz nada. Trabalhador de última hora, né? A gente diz. Mas aí também vai depender daquilo que ela faz. Porque uma coisa assim, ó, não fazer exercício 2 vezes por semana é melhor do que nada. Mas o ideal é mais do que o básico, entendeu? Por quê? Porque tu já passou 50, tô arredondando para 50. Se tu já passou 50 anos num estilo de vida, agora tu precisa andar muito mais rápido para te acompanhar aquelas que já estavam sendo moldadas nesse período anterior. Então, sempre há tempo, 70 anos, eu tenho paciente que vem fazer acupuntura tudo estrupiado e não sei o que, e artrose, eu falo, pode começar. Sempre mas eu tenho 70, pode começar, não tem problema nenhum, o corpo ele tá vivo, enquanto está vivo, ele está se modificando todos os dias. Não vai ter o mesmo resultado? Não vai voltar a ser como era antes? Não vai, mas vai ter um pouco mais de qualidade de vida por todos os benefícios, né? Então, o esforço vai ter que ser maior. E isso é muita coisa, voltando a falar do hormônio, que elas dizem assim, se eu fizer reposição hormonal, se fizer reposição hormonal e não fizer o básico, o hormônio não responde tão bem assim. E aumenta o risco dos efeitos colaterais, né? Do remédio, né? Que é o remédio. Então, já muda um pouquinho nesse sentido, porque elas realmente têm que ter... E aí, a família, nesse sentido, é assim, ó. Mas toda a minha família é assim. Dane-se, tu é adulta. Tu já sabe o que quando é adulto é mais fácil, né? Agora com criança. Todo mundo na tua família tem sobrepeso, então todo mundo deveria fazer. Mas se não quiserem, não é por causa disso que tu, adulta, não vai fazer. E daí, então, o tratamento é teu, a vida é tua, a escolha é tua e o resultado é teu. Então, é isso, né? Então, já muda um pouquinho por causa justamente essa faixa etária. Mas é o básico também. E essa coisa também do suplemento é incrível. Mas eu tenho que fazer... Às vezes é um monte, assim. Eu falo, meu Deus, que mas daí só toma aquilo e não... É que nem aquela coisa assim vou tomar antidepressivo e não se propõe a fazer uma terapia, né? Eu digo, não adianta. Assim, tu quebrou... Eu sempre dei um exemplo, assim, tu quebrou um pé. O que tu vai fazer? Vai botar a botinha e vai usar a muleta. Só que a muleta, ela é um tempo do teu processo de recuperação e tu tem que conseguir caminhar sem muleta de novo, não é? Então, assim, qualquer medicamento que vai dar, ele vai te ajudar, mas tu tem que fazer a tua parte. Porque ele sozinho, ele não ganha o jogo. Quem ganha o jogo é o conjunto de coisas que tu vai fazer. Então, se tu tem depressão, tu vai tomar antidepressivo, mas tu tem que fazer terapia, porque em um momento tu vai ter que diminuir o teu antidepressivo, em algum momento, né, TDAH, ok, vamos usar, mas a pessoa tem que se entender, ela vai ter que se achar na sociedade, que tipo de trabalhos ela pode fazer com o problema que ela tem, né? Tu não vai te expor a alguma coisa, não te faz mais, então pode virar refém de medicamento de qualquer tipo para o resto da vida. Então, eu acho que o mais importante é tu fazer a pessoa entender de que depende muito mais dela do que do tratamento, né? Autoconhecimento, autocuidado, autoestima, né? Autoamor, autoestima. E aí também me faz lembrar das terapias integrativas, né? Que existem várias hoje em dia que podem ajudar também, né? Além das medicações e de tudo isso. Gurias, a conversa é realmente muito boa. Vamos marcar aqui mais uma pausa. Esse é o programa Saúde em Dia. Você está nos acompanhando pela rádio 102.9. Nós já voltamos. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado.
Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Sim, todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite nossos serviços. Academia, odontologia, turismo, recreação, cultura, educação, esporte e lazer. Mais informações pelo fone WhatsApp 3748-4644 ou diretamente no SESC Lajeado, Avenida Senador Alberto Pasqualini 421. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Então, nós estamos de volta. Vamos encaminhar o programa de hoje. E para fechar, uma pergunta: se as mulheres são mesmo um sexo frágil, pelo menos biologicamente? Doutora Letícia. Com certeza não. Eu acho que depois de tudo que a gente conversou, aí a gente vê que de fragilidade não temos nada, né? E inclusive, assim, biologicamente falando, assim, né? O nosso organismo, ele é realmente muito mais resistente. Existem algumas doenças até que nós somos imunes e os homens não, isso já é provado, então realmente, frágil é o masculino. Doutora Maria Goretti. O meu viés é da medicina chinesa. Então, partindo desse pressuposto, na medicina chinesa é bem claro, assim, os papéis masculino e feminino. Os papéis que eu quero dizer, assim, ó, a estrutura de um homem, por exemplo, é diferente da estrutura de uma mulher. Então, por exemplo, se eu for carregar essa mesa aqui, e um homem for carregar, claro que ele tem mais força que eu, claro que ele consegue fazer coisas melhores do que eu. Essa diversidade que existe entre o homem e a mulher, que é o que é legal. Só que eu acho que essa diferença acontece quando as pessoas querem comparar. Aí vão dizer assim, mas os dois, a comparação é para um local e todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Aí é outra coisa. Uhum. Aí a gente não está comparando masculino e feminino, a gente está trabalhando duas pessoas que trabalham. E quem faz essa separação está errado. Mas se a gente pensar nessa diferença física, por exemplo, né, a maneira de pensar. A mulher é uma mulher de fases, o homem não. O homem é uma linha reta. A mulher é um eletrocardiograma piorado, né? Porque o eletrocardiograma ainda é regular. E então além de eu achar que sim existe a diferença desse tipo fisiológica, eu acho que é legal. E eu acho que cada um tem que ter o seu papel. Porém, a mulher é mais yin, isso é mais yang, o homem é mais forte, resistente, no sentido físico. Pensar que a mulher tem a predominância do yin. O yin é o feminino, e o feminino mentalmente é bem mais resistente. Pensa na casa da Letícia, que tem 3 filhos, quem segura a barra quem determinou, aqui a dieta vai ser essa, vocês vão dormir tal horário, aqui, é a mulher. Então, se não houver essa... E aí, claro, se os dois competir, eu sempre falo assim, que a gente não compara duas coisas diferentes. A gente compara dois iguais. Esse microfone com esse, mas eu não vou comparar o microfone com o meu celular. Não tem, são diferentes. Mas se a gente pensar na dinâmica, na vida, nessa coisa do autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento das mulheres vão muito mais do que os homens. A sensibilidade, que é da natureza feminina. Então, talvez essa comparação de frágil para isso... Doença. Mulher encara a doença de uma maneira muito diferente. Mulher tem TPM, tem cólica, tem endometriose, ganha nenê, ganha parto normal, ganha cesárea, corta a barriga, ou uma vasectomia, parece que vai morrer, né? Muitos deixam de fazer porque morrem. Então, eu acho que tem esse equilíbrio. O yin e yang justamente né? Só uma parte bem rápida. Um livro muito legal com a minha filha, Jordan Peterson, aliás, indico para todo mundo as 12 regras para a vida. E tem uma parte que ele fala assim, que a mulher é o caos, o feminino é o caos
e o homem é a ordem. Você agora fala, nossa, que absurdo, mulher, o que é bagunceira? Não sei. Não, a mulher é a criatividade, é a expansão, é a capacidade de tudo. Me dá um negócio aí que eu transformo em qualquer coisa. E o homem já é aquela coisa mais assim, ó. Não, peraí, eu só sei fazer você sem querer ofender ninguém aqui na sala. Mas enfim, é assim, né? E tá tudo bem, porque isso é o yin e o yang. O yin e o yang é o caos dentro da ordem e a ordem dentro do caos. E isso é o equilíbrio. Então, resumindo, eu acho que sim, existe, né? A minha opinião, né? Que tem esse viés, essa diferença. É bom, é legal e ela tem que ser vista de uma maneira complementar e não dissociativa em relação a isso. Aline, no teu espaço e nas tuas experiências, as mulheres são um sexo frágil, Aline? Não concordo com isso. Eu acho frada, né? Porque quando a gente pensa em algo frágil, a gente pensa em algo que quebra com muita facilidade, né? Um copo muito frágil. E eu acho que não é assim que a mulher se comporta, né? Pelo contrário, a gente está sempre juntando os nossos e reformulando e nos refazendo e nos recolocando, né? Então eu vejo a mulher como um ser muito forte, né? Nós somos muito leoas quando fala da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente sempre encara isso com muito fervor. E a mulher, ela tem se mostrado, sim, à frente de muitos negócios, né? A gente vê também, e essa é uma pauta que eu acho muito interessante, porque eu faço parte de muitos grupos de mulheres que têm suas empresas, né? Então, a mulher hoje, ela está à frente de muitas coisas, ela está liderando muitas coisas. Isso demonstra que de frágil ela não tem nada. Mas eu também acredito que tem alguns papéis que são masculinos, né? Tem coisas dentro de casa que o homem tem que fazer, porque é o papel dele, tá dentro do viés masculino, né? Então, acho que o equilíbrio entre o casal também, de entender, olha, isso aqui é meu, isso aqui é teu, né? São coisas que ao meu ver, assim, são importantes para qualquer tipo de relacionamento, não só matrimonial, mas de um modo geral. E lá no espaço vejo muitas mulheres fortes, encarando muitos desafios, muitas dificuldades, né? Coisas acontecendo na sua vida e elas de frente, de peito aberto, encarando tudo isso. E frente a tudo que a gente falou aqui, né, que as mulheres representam aí, fisiologicamente falando, de frágil, a gente não tem nada mesmo. Perfeito. Gurias, que rica conversa. Eu gostaria realmente de fazer um agradecimento muito especial a vocês, em meu nome, em nome do Grupo A Hora, por terem aceitado o convite, por terem vindo até aqui conversar com a gente. Onde as pessoas podem encontrá-las, caso queiram um atendimento individual? Doutora Maria Goretti. Eu vou passar meu Instagram, porque no meu Instagram tem minha clínica fica no bairro Americano, e o meu Instagram é Doutora Maria Goretti, escrito por extenso. Então lá tem o contato da clínica e também tem como mandar uma mensagem, que eu recebo mensagens por ali para marcar também. Então acho que é a melhor maneira de encontrar hoje em dia, né? Perfeito. Doutora Letícia. Eu faço atendimento no Centro Avançado aqui de Saúde, eu faço atendimento só de crianças e adolescentes da parte da ginecologia. Daí. Também tem no Instagram, é só procurar e dá para marcar consulta por ali. Perfeito. E a Aline? Vocês podem me encontrar então no Espaço Zahara, pelo Instagram Zahara Espaco Cuidado _ ou também no meu Instagram pessoal, que é aline.giovanella, né? E o Zahara fica, então, no bairro Florestal, na rua Pedro Albino Miller, pertinho do CFC Victoria. Muito bem. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, pela rádio, pelas redes sociais. Nós esperamos ter contribuído com vocês, provocado reflexões que possam mudar aí e auxiliar na mudança, né, para a qualidade de vida de cada um de vocês. Obrigada para a nossa equipe técnica e os nossos conteúdos também vão estar disponíveis no caderno Pessoas e Bem-Estar deste final de semana. Não deixe de conferir. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!